Por que a reforma dos teonomistas reconstrucionistas falhará? Veja o que diz o teólogo anticonfessional Douglas Wilson. É uma cristandade que ignora a questão de se um grupo específico deve ser estabelecido como a Igreja Oficial da República. Não deveria. Uma parte importante do dever do magistrado é deixar todos os líderes cristãos em liberdade irrestrita, livres para exercer qualquer parte de suas funções sagradas, sem ameaça de violência ou perigo. Todos os grupos cristãos devem ser livres para adorar a Deus de acordo com os ditames de sua consciência e sua compreensão do que Deus requer deles. O culto ao nosso Senhor comum deveria ser conduzido sem problemas por todos e com a certeza de que o magistrado não seria antagônico. Os teonomistas, pressuposicionalistas, que são aqueles homens ou um partido que surge meados da metade do século XX para defender o estabelecimento da lei judicial a qual o Senhor deu a Israel novamente. Ou, muito popularmente, esse grupo fala sobre a supremacia de Cristo. Nós concordamos com a supremacia de Cristo. Eles chegam a dizer que a nação deve ser cristã. Nós concordamos que a nação deve ser cristã. Mas então, eles pedem desculpas. Eles pedem desculpas ao falarem assim: a nação deve ser cristã. Devemos ter um país obediente às leis de Deus. Agora, observem as desculpas. Mas vamos trabalhar com os anabatistas. Vamos trabalhar com os arminianos. Vamos trabalhar com os outros para fazer o Brasil um país cristão. Qual será o cristianismo do Brasil que eles defendem? A mistura. O cristianismo nacional desses homens é o samaritanismo. É a religião mestiça, é a comunhão com o erro. Mas o que a Escritura diz? O que a santa palavra de Deus diz, a qual não devemos ter vergonha alguma? Segundo Crônicas, capítulo 25, versículo 7. Porém, um homem de Deus veio até ele, dizendo: ó rei, não permitas que o exército de Israel vá contigo, porque o Senhor não está com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. O que isso significa, irmãos? As tribos do norte, como já sabemos, reiteradas vezes corromperam a religião. Eles perverteram o culto e o governo da igreja, a tribo de Judá, a qual aqui está sob Amazias, que representa a igreja fiel. Não deveria se juntar, se associar com aqueles que são culpados de corromper, distorcer, perverter a religião de Jeová. Eles não devem esperar nenhum bem daqueles a qual o próprio Deus se afastou. O que isso significa, irmãos? É que mesmo que estejamos batalhando por uma causa certa, não devemos nos associar com quaisquer desviantes que querem ajudar. Basta lermos Esdras 4. Quando os samaritanos vieram oferecer ajuda para construir o templo do Senhor, o que disse Zorobabel? Não iremos receber sua ajuda. Eles eram da religião mestiça. A ajuda deles seria uma comunhão com os seus erros. A ajuda deles não seria para o mesmo fim de unidade de mente e afeição e propósito. Mas eles dirão: ora, isso é extremismo, isso é fundamentalismo, nunca vai dar certo. Mas essa é a nossa diferença com eles. Nós não somos incrédulos. Nós não recorremos a métodos a qual o Senhor não abençoou. Nós não queremos meramente um país cristão. Essa é a nossa diferença com esses teonomistas. Nós queremos e batalharemos por uma nação reformada sob a uniformidade da religião. Sem arminianos, sem anabatistas, sem papistas, todos eles devem ser extirpados, porque eles são samaritanos. Mas eles possuem vergonha. Os teonomistas possuem vergonha de excluir aqueles que o próprio Deus ordena que não tenhamos comunhão.
Eles têm vergonha de excluir aqueles que o próprio Deus chama de este povo. Porque Deus não está com os arminianos. Deus não está com os anabatistas. Deus está com aqueles que amam o seu nome e temem os seus mandamentos. Não tenhamos vergonha disso. Não tenhamos vergonha de dizer em alto e bom som: nós queremos uma nação reformada sob a uniformidade da religião. E estarão excluídos todos aqueles que professam outra coisa além da verdadeira religião reformada. Não iremos sacrificar o edifício precioso da religião por uma ralé imunda que pisa na palavra de Jeová. Deveríamos ter vergonha de associarmos a esses filhos de Efraim, a qual quebram a lei de Deus, a qual promove uma visão pelagiana, a qual corrompe a escritura, a qual promove um culto falso, mas não vergonha de defender que o nome de Deus seja um em toda a terra, como disse o profeta Zacarias. Mas esses homens têm vergonha. Vejam, eles sempre irão até um certo ponto, eles sempre irão admitir uma certa aparência da piedade, mas logo depois eles mostrarão que existe um ponto que nos torna desagradáveis, que eles irão abdicar. Nós não somos amigos da tolerância. Isso nos torna extremamente mal vistos pela massa corrupta. E daí? Nós não nos importamos, porque o que estamos mantendo aqui é aquilo que o Senhor disse: não se junte com Israel, porque o Senhor não está com ele, a saber, com todos os filhos de Efraim. Ou seja, não se junte com os corruptores e declinantes da religião verdadeira. Se os homens se envergonham, que se envergonhem para a sua própria desgraça da própria Escritura.